Então, boa tarde a todos. Continuando a plenária do Conselho Regional de Farmácia, Deu um 700... delay? Caiu todo mundo? Não, caiu não. Só a Patrícia Brasil saiu. Eu caí também, voltei agora de novo. Oi, Adriano caiu, mas voltou. Não vê, não. O meu não caiu, não. Os que estão presentes aí, Tiago, Silvane, Wesley, Ralf, Renata, Luzimar, Marcelo, todo mundo presente. Estão dando continuidade agora na plenária sendo gravada, terminam os processos éticos. Agora é o item 1.3, que são os processos distribuídos para a próxima plenária. Lembrando que a próxima plenária será semana que vem, quarta-feira, às 13 horas, dia 27, dando continuidade. Vamos lá? Oi, Castro, pode falar. Só complementando que esses processos éticos vão ser para a plenária dia 3 de agosto. Amanhã... Não saiu aqui, ô Castro. Me ouve agora? Sim, agora sim. Esses processos éticos, eles são para a plenária do dia 3 de agosto. A plenária de semana que vem, a gente vai mandar uma nova pauta amanhã. Então, tá jóia. Os processos da plenária do início de julho, que foi adiada devido à falta de internet. Então, combinado. Combinado, então. Doutora Niara, quer colocar alguma coisa? É rápido. Não, sem problema. Do que o Tiaguinho falou, sobre nós termos plenárias, né, éticas nas universidades. Isso é impossível. Né? É sigilosa, né? Sim, então, a ética sim. Uma coisa que já falaram na época, meio lá atrás, antes mesmo de toda essa pandemia, que é que nós poderíamos estar fazendo essas plenárias éticas, sim, de maneira virtual, porque nós temos muitos farmacêuticos que são do interior. Para eles se deslocarem até a capital, fica muito custoso. Custoso de tempo, custoso de dinheiro, né? Então, eu acho que esse formato para as éticas teria que prevalecer, sabe? Concordo, doutora, mas aí a gente passa por uma aprovação aí da maioria, se a maioria ou unanimidade for a favor, a gente continua assim, eu também não vejo nenhum problema, não. Mas, de qualquer maneira, a gente até coloca no grupo, então, para a doutora Tânia participar, a doutora Maria Eline, que elas não estão presentes hoje, mas, por mim, também eu sou de acordo. A gente, é só lembrando, Niara, que talvez a gente pudesse fazer separar os grupos. Por quê? Se você se lembra, a grande questão com as plenárias éticas é a demora na comunicação. Quando é presencial, é muito rápido. O farmacêutico já está aí na fila, ele entra, a coisa flui mais rápido. Nesse sistema virtual, é telefone que cai, tem que ligar, o cara não atende, ele demora, ele não liga áudio, ele cai, ele esquece, ele não sabe, entendeu? A gente sempre forçou a questão da plenária ser presencial justamente pela agilidade, foi só por causa disso, entendeu? Entendendo a questão de quem está do interior, mas a gente podia criar 2 grandes grupos, né? Farmacêuticos que são da capital e quem é do interior a gente faz virtual, não sei, para facilitar. É só porque, pelo que eu entendo, a gente está com uma demanda imensa de processo e a gente consegue fazer 1, 2, 3, 5, e pouco, entende? É só isso. A questão toda é realmente que até o judiciário hoje, ele usa dessas plenárias, hoje não, há muito tempo, usa de julgamentos, né, virtuais, exatamente porque esse deslocamento ele é muito custoso, até para o sistema penitenciário mesmo, né? Então, assim, a gente tem que pensar que esse farmacêutico, ele ganha muito pouco, ele tem, às vezes, a gente pensa, vamos fazer na Tijuca, vamos fazer em tal lugar, mas o cara mora lá em Caxias, a Niara está lá não sei aonde, a Maria está não sei... É muito custoso. O trânsito é muito ruim, sabe? Eu entendo essa questão, infelizmente, no Brasil a internet é péssima, mas eu acho que ainda para esse farmacêutico é mais fácil o meio virtual. E pensando por um outro lado também, caso ele esteja fazendo de dentro da farmácia do seu trabalho, não fica sem uma assistência farmacêutica, às vezes não consegue contratar ninguém, porque é difícil no interior, então tudo isso tem que ser avaliado realmente. Mas fica aí a critério aí da gente. Tá bom? Então, dando continuidade, o item 2 é a palavra livre, é a palavra dos conselheiros. Então, vou pedir aos conselheiros aí que quiserem colocar alguma coisa, alguma palavra aí, que abram uma fila aí. A doutora Silvânia já começou. Então, doutora Silvânia, a senhora está com a palavra.
Bom, o Camilo, você já sabe o que eu vou falar, né? Sei sim, sem problema nenhum. Então tá bom. Não tem nenhum problema. Eu esperei você falar comigo. Você não Eu falou. vou falar com a senhora, até peço desculpa, porque é muito corrido, a gente entrou na questão dos Mas MIPs. eu quero deixar claro que eu fui ética, não queria provocar nenhuma polêmica e nem desagradar e expor a diretoria absolutamente nada, tá? Por isso... A doutora Daniela está aí presente, qualquer coisa ela pode tirar uma dúvida. Eu gostaria de trazer isso aos conselheiros. Na verdade, eu gostaria que a Tânia e a Eline estivessem presentes, mas, se for necessário, eu trago esse assunto na próxima semana, quando as duas estiverem presentes. E como eu falei para a senhora, sem problema nenhum também, o dia que quiser estar aqui no conselho também, para a gente pegar essa informação com o superintendente, com o jurídico, sem problema nenhum. O que eu vou falar, gente, é sobre a denúncia que eu fiz sobre aquela atuação da farmacêutica ilegal, né? Vamos dizer assim, né? Ela pratica o exercício ilegal da profissão. Eu fiz essa denúncia aqui e mandei essa denúncia por escrito ao Conselho de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro, né? Protocolei no Conselho, com todo o dossiê, com todas as imagens, e assim também como encaminhei para o Ministério Público com o protocolo do Conselho Regional de Farmácia. Eu esperei que o Conselho Regional de Farmácia recebesse essa denúncia e mandei para o Ministério Público. A resposta que eu recebi, em nenhum momento, quero deixar isso muito claro aqui, eu estou afirmando que eu estou correta, tá? Em nenhum momento, né? Eu entendo, eu falei isso, eu expus algumas coisas ao Camilo, eu falei com ele ao telefone, então, no meu entendimento, né, a gente entender uma coisa e estar correta são coisas distintas. No meu entendimento, não seria esse o direcionamento do Conselho, mas eu recebi do Conselho, assim, vai ficar um pouquinho difícil, eu vou desligar a minha imagem um pouquinho, só para eu ler para vocês aqui, só um instantinho. Doutora Silvânia, só para eu colocar aqui, realmente, foi denunciado, eu recebi aqui, eu fiz o encaminhamento para o superintendente e para o jurídico do Conselho Regional. Essa resposta. Sim. Então, eu fiz toda aquela denúncia, a farmacêutica está trabalhando no Brasil ilegalmente, ela cancelou o registro dela no Conselho Regional de Farmácia do Rio, e de qualquer estado, ela não está registrada em nenhum regional. Portanto, ela pratica o exercício ilegal da profissão. E, além dela não estar registrada, né, ela faz atendimento estéticos, com tudo documentado nas suas redes sociais, aqui no Brasil, né, em Campos, se eu não me engano, em Campos, em Macaé, e também fora do Brasil. Enfim, isso eu falei... Silvânia, tu tem documentos que comprovam que a gente está trabalhando, que atuando como farmacêutica? Tudo no dossiê. Eu mandei tudo para vocês. Não isso eu não tive a parte do dossiê, não. Com fotos e tudo, da rede social dela. Então, rede social ou presenciais? Fotos presenciais? Não. Presencial, com agenda marcada. E aí, eu mandei para vocês, e eu vou ler o que o Conselho me mandou, e daqui a pouco... Só vou tirar minha imagem aqui um instantinho, só um minuto, que eu vou ler aqui. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, estamos sim. Então, vamos lá. Despacho do presidente. Trata-se de uma denúncia realizada pela doutora Silvânia Maria Carlos França, em face de doutora Mariana Silva Ramos Pereira Gama, onde informa que a denunciada não tem mais inscrição junto ao CRF-RJ, como não possui habilitação/registro para trabalhar com saúde estética. Informa ainda que a denunciada realizou publicações em mídia social com objeto de propaganda de prestação de serviço estético. Ao final, solicita providências para apuração dos fatos narrados. Parecer do doutor superintendente na folha 8/09, no sentido que não existe respaldo legal
para o CRF, para que o CRF-RJ proceda conforme solicitado. Parecer do chefe do setor jurídico de folhas 10/11, no sentido de que a ausência da inscrição da denunciada junto ao CRF-RJ faz com que a instituição seja ilegítima para a apuração dos fatos, assim como falta a mesma ilegitimidade para a remessa do ofício à Ordem Farmacêutica de Portugal. Bem, esse foi o retorno que eu recebi do CRF-RJ. Então, vamos lá. Eu apontei algumas coisas ao doutor Camilo e quero apontar para vocês. É uma farmacêutica que exerce a profissão ilegalmente. Então, eu vou me remeter a uma outra situação. Eu tenho ali uma farmácia ilegal, né? Um hospital ilegal. A fiscalização vai lá. Ele não está registrado no CRF. Por que a fiscalização vai atuar com esse cara? Com essa instituição, com essa empresa? Então, deveria ter a mesma aplicação. Ok? Ela é uma farmacêutica, está exercendo a atividade ilegalmente, porque ela não é registrada, já vai contra os princípios. E uma outra coisa, só também falando nesse outro assunto, nós tivemos uma farmacêutica aí atuando, se alguém do jurídico estiver aí, vai se lembrar da situação, que ela continua, ela é uma falsa farmacêutica, ela continua atuando em diversas farmácias, dando diplomas falsos, enfim. E aí o conselho foi lá, levou polícia, mandou prender, avisou todas as autoridades, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público. E por que essa situação deveria ser diferente? Então, olha só, nós estamos preservando a saúde coletiva. Se essa pessoa está exercendo a profissão ilegalmente, cabe a quem? Então, por que o conselho vai com a fiscalização no estabelecimento ilegal? Por que o conselho vai em cima de um falso profissional? Por que o conselho invade um curso dado de estética junto com outro órgão para impedir que um farmacêutico atue em determinadas áreas que não seja da sua competência? Se esse profissional não está registrado no CRF. Então, a minha pergunta é: cabe a quem proteger a população de um profissional que está trabalhando de forma ilegal? Então, o que eu quero dizer, porque eu já denunciei ao Ministério Público, já entrei com a mesma denúncia, inclusive com carimbo e protocolo, né, protocolizado aí dentro do CRF, dizendo ao Ministério Público que o Conselho, né, ainda não fiz, por isso eu estou aqui conversando, que o Conselho simplesmente diz assim, lava as minhas mãos. A população que se exploda. Eu tenho um profissional trabalhando ilegalmente, causando problema para a sociedade, para a saúde coletiva, e o Conselho não tem nada com isso, porque ele não é registrado. Então, isso deve ser aplicado aos estabelecimentos ilegais também, porque se ele não é registrado no Conselho, por que ele tem que ser autuado? Ele não é registrado no Conselho, mas a lei diz que ele tem. Tanto a lei também diz que o farmacêutico tem que ser registrado no Conselho, senão ele está exercendo a profissão de forma ilegal. Ele tem que ser denunciado em todas as instâncias como um criminoso, né? Ele não está exercendo o papel dele. Agora, eu estou dizendo que eu estou certa? Não. Isso é o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. Eu vou apresentar, depois dessa nossa conversa, a resposta do Conselho ao Ministério Público, né? Dizendo assim, o Conselho diz que não tem nada com isso. A saúde coletiva da população, a saúde coletiva, redundância, né? Que se lasque, né? Nós não temos nada com isso. Então, eu vou usar de um mesmo argumento. O hospital ilegal pode trabalhar, porque ele não está registrado no CRF. A farmácia ilegal pode trabalhar,
porque não vai comprometer a saúde da população, né? Não vai infringir nenhuma norma sanitária, nenhuma resolução, né? Então, isso tem que ser visto de forma diferente. Então, eu gostaria de entender por que o jurídico agiu dessa forma e se eu estou completamente errada. É claro que eu não vou parar por aí, eu vou levar isso até onde eu puder, porque eu acho que a população está sendo enganada por uma profissional, uma falsa profissional, porque ela não cumpriu a resolução, ela não fez o curso de especialização em estética, ela não é registrada no CRF e a população está vulnerável na mão dessa pessoa. E o conselho não pode ter fronteiras. Quando se trata de pessoas, de saúde, não tem fronteiras, sabe? E eu acho que a nossa responsabilidade é muito grande. Ah, doutora Silvânia, a senhora está com um problema pessoal com essa pessoa? Estou sim. Inclusive, estou entrando com outro processo com ela, com danos morais. Ok. Mas eu faria isso por qualquer outro. Doutora Daniela está presente, se a doutora Patrícia também estiver presente, ela vai saber da minha luta contra uma profissional falsa, que eu nunca vi na minha vida, assim como eu nunca vi essa que eu estou falando agora. Nunca vi na vida, não a conheço, né? Mas a indignação é a mesma. Eu me graduei, eu me especializei, eu fiquei anos estudando e continuo estudando para proteger as pessoas com as quais passam, né, as quais passam pelas minhas mãos. Eu não consigo nem conjugar o verbo de forma correta, de tão irada que eu fico. Então, desta forma, eu gastei tempo, dinheiro, me dediquei a todo esse tempo de formar da minha profissão, lutando pela minha profissão, para hoje o conselho dizer não tenho nada com isso, a população que se lasque. Quero ouvir agora, doutor Camilo. Ok, doutora. Então, entendido, conforme já conversamos, não sou eu que tomo uma decisão, não é uma decisão, vamos dizer assim, minha, da diretoria. A gente passa como qualquer outra denúncia que chega aqui, a gente faz todos os encaminhamentos, e o jurídico do CRF está aí, eles são o jurídico da instituição, que defendem a instituição, que trabalham para a instituição. Então, a doutora Daniela ou a doutora Patrícia, que está aí, só vou pedir para não se estender, porque da mesma forma, assim, como eu estou falando, vou falar novamente, coloco à disposição da senhora para estar aqui, porque nós estamos numa plenária, então, acho que é válido ser falado, sim, está falado, eu estou também respondendo, e vou colocar a advogada para responder, e caso qualquer coisa que tenha dúvida, ou queira vir aqui conversar também com o jurídico, com quem for, está à disposição. Não, na verdade, eu só quero saber se o posicionamento é esse mesmo. Eu quero colocar os conselheiros a par dessa situação. A Daniela ou a doutora Patrícia está presente. Entendeu? Eu entendo que é uma situação bastante grave. A Patrícia está aí, ela é prova de uma farmacêutica que nós estamos lutando há anos, né, doutora Patrícia? Uma falsa farmacêutica, né? E que não tem diferença da outra, que para mim também é falsa farmacêutica. Né? Okay. Vamos só deixar agora a doutora Patrícia. Doutora Patrícia, está com a palavra, tá bom? Muito obrigada. Então, na verdade, quem elaborou o parecer foi a doutora Daniele, né? Então, eu estou aqui falando, eu sendo a porta-voz dela, porque ela literalmente está sem voz hoje, então ela não está conseguindo falar, e ela estava aqui me orientando, né? Já me falou qual foi o posicionamento dela, e, enfim, eu vou tentar aqui contemporizar. O que acontece? Na verdade, a gente sabe que essa farmacêutica, ela já... Alô? Vocês me ouvem? Agora sim, voltou. Sim, doutora, estamos ouvindo. Então, essa farmacêutica, ela já deu baixa na inscrição dela aqui no Conselho há alguns anos, né? É claro, concordo com a doutora Silvana, né? Todos concordam que não é o fato dela não estar inscrita que
seria um impeditivo para o conselho vir a fiscalizar ou visitar ou constatar qualquer coisa se ela estiver de fato realizando alguma atividade farmacêutica, né? Mas o que se tem notícia é que ela está fora, né? Então parece que o que veio de provas foram alguns prints, né? Que não tem data. Então, a gente não sabe de que período são aqueles prints. Se aqueles prints são efetivamente de período anterior, se são posterior ao cancelamento da inscrição dela. Independente do período, é crime do mesmo jeito, Patrícia, porque ela não tem diploma. Ela não averbou. Ela é criminosa do mesmo jeito. Sim, mas, de qualquer maneira, ela hoje não está praticando esse crime. Isso aí pode ter até sido praticado em algum momento lá atrás. Então, né? Não, ela continua praticando. Mas existem provas, isso foi juntado, isso foi trazido. Tem como contextualizar isso? Se eu estou mandando isso para um órgão fiscalizador, não cabe a mim, doutora Patrícia. Se o órgão é o fiscalizador, né, o nome já diz, é o fiscalizador, são vocês que têm que apurar. O que eu não consigo entender é simplesmente dizer assim, não temos provas suficientes, mas quem vai arrumar essas provas? Eu vou sair daqui, vou ao campus e vou apurar isso? Não, é o conselho com a fiscalização, não sou eu. Só um momento, por favor. Mas, de qualquer maneira, até para o conselho ele começar a se movimentar de alguma forma, ele precisa ter alguma coisa mais concreta em mãos. Mas o né? mais e para apurar crime... Sim, mas olha só, o conselho ele não tem atribuição para verificar se houve o cometimento de algum crime. Isso não é atribuição do conselho. O conselho ele vai verificar se, de fato, aquela prática está sendo exercida por um profissional habilitado. Exatamente. Nós estamos aqui para isso. Foi exatamente né? o que eu pedi. E o conselho disse que não fará. Que não fará, porque ela não está inscrita. Então, o falso farmacêutico pode atuar, porque ele não está inscrito no conselho. Aí essa é a minha pergunta, doutora Patrícia. O falso farmacêutico pode atuar sem a intervenção do conselho, porque ele não está inscrito no conselho. Mas não é isso. Não é isso. Mas a denúncia ela tem que ser completa. Ela tem que vir com os elementos que convençam, porque até onde se sabe, essa pessoa está morando em Portugal, né? E ela não faz parte mais dos quadros do conselho. Claro que ela vem em períodos para o Brasil. Olha só. Está lá dizendo que está aberta a agenda para março de 2022. Mas olha e só. ela está com a agenda aberta para março de 2022, períodos ela atende no Brasil, períodos ela atende em Portugal. Eu tenho uma dúvida, porque, como eu falei, eu não tive acesso a esse material, eu não sei exatamente o que veio para cá, não fui eu que fiz parecer, né? Como eu falei, eu estou sendo uma porta-voz. Patrícia, eu tenho a ajuda de um familiar dela. De um familiar. Mas aí a minha pergunta, a prática dela, o que ela faz a propaganda e o que ela efetivamente realiza são técnicas farmacêuticas, exclusivas do farmacêutico. É isso? Ela não atua em estética de forma ampla, que ela faça atua em estética outro tipo de forma prática. ampla, total, ampla. E nem que fosse menos ampla, ela não poderia, a resolução não prevê isso. Não prevê. Se ela falasse assim, eu faço só Botox, a resolução não diz isso. A resolução é clara. Ela não tem o curso, não é averbada, não é inscrita, então é exercício ilegal da profissão. Doutora Patrícia, vou pedir um favor para a senhora relatar o que a doutora Daniela está escrevendo no chat, porque eu acho que ela não está podendo falar, eu não sei.
Não sei qual é o motivo. E a doutora Luzimar também vai colocar como cuida da fiscalização, porque eu não sei até que ponto ela está tendo essa denúncia dela está atendendo. Eu não sabia. Agora, se tiver, a fiscalização pode... Deixa eu falar aqui. Silvânia, então, vamos lá. Até então, a gente sabia que ela estava fora do Brasil, a gente não tinha como entrar em contato, mas já que existe um endereço onde ela está atendendo, mesmo ela não estando registrada aqui, foi o que você falou. A gente vai atrás de farmácia. Não foi, a minha denúncia não foi devidamente, não teve atenção devida. Eu mandei tudo informado, sabe? Então, eu acho que essa resposta foi muito de pronto, sabe? Não vamos atender e ponto, porque ela não está registrada. Eu mandei local, endereço, imagens, tudo. Você recebeu isso? Bom, eu também passo pelo jurídico. Vou solicitar que eles mandem isso para cá, porque realmente, se existe uma farmacêutica que não está registrada, trabalhando ilegal, trabalhando no lugar, é o nosso dever realmente de fazer a sindicância. Eu realmente... É óbvio, sabe, Luzimar? Com certeza. Então, isso aí, é o que você falou, fica parecendo que a diretoria virou as costas para uma denúncia sua. Realmente, eu não recebi endereço, não recebi nada chegou para mim na fiscalização. Então, eu estou me propondo, estou pedindo, por favor, doutor Marcos Alves, Daniele Garrão, que vocês devem estar com o processo tudo, que para mim não veio nada em relação ao endereço, para que a gente faça a sindicância nos locais que estão indicados. Na data e hora que está escrito. Na data e hora que está escrito. Tá bom, Silvânia? Eu só não queria, sabe, porque eu até falei isso com o Camilo, se faltar informações, pode me ligar que eu passo, o que for. Eu estou, inclusive, com a ajuda de um familiar dela, me passando todas as informações. Tá certo. Então, o que eu quero... O que eu não quero, o que eu me envergonho é de apresentar uma resposta daquela para o Ministério Público. Eu fico envergonhada, sabe? Do meu conselho dizer assim, lava minhas mãos. Eu fico envergonhada. Por isso eu liguei para o Camilo, sabe? Não é possível que a gente luta tanto para uma saúde coletiva, para o bem-estar da população, e o conselho dizer assim, que se dane, não é problema nosso. Eu já vou pedir aqui, né, por aqui, vou pedir também para o Marcos Alves e para a Daniela passar isso para cá, realmente não chegou na minha mão local, para que a gente possa tomar as providências. Eu estou me despedindo de vocês, que eu tenho um compromisso, eu botei no site, mas eu não queria sair antes de falar com você, Silvânia. Acho que a gente tem que ter um bom relacionamento, e eu estou aqui se você precisar, assim como você se colocou à disposição para mim também. Sempre. Eu falei para vocês que não existe oposição, existe profissão. Isso aí, com certeza. Tá bom? Gente, uma boa tarde a todos. O doutor Igor vai falar, tá? Vou com Deus. Passar a palavra aqui para o doutor Igor, e depois vou pedir ao doutor Marcos Alves para se manifestar também, para a gente encerrar também, não ficar desgastante para todo mundo. Oi, doutora, boa tarde. Boa tarde. Só para tentar a gente esclarecer algumas situações e definir posições, né? O nosso conselho, ele é um órgão regional e ele tem suas atribuições definidas em lei. E é justamente essa lei foi o que fundamentou o parecer do departamento jurídico, porque, pelo que foi relatado, eu não li, tá? Mas pela fala da doutora Patrícia, me parece que é um fato que envolva um fato típico descrito como crime, apesar de ser um fato que envolva uma farmacêutica que já foi inscrita no conselho, a atribuição do conselho, ele só... Isso endossa mais ainda a responsabilidade, porque ela já foi inscrita. Desculpa, te interromper. Mas a gente só pode agir tanto no aspecto ético quanto no aspecto profissional. Eu não digo ético. Aqueles que estão inscritos no conselho. Eu não digo... Rapidinho. É obrigação do conselho apurar.
pessoas que atuam de maneira, tá, contrária à profissão ou de maneira ilegal, elas naturalmente não estão inscritas no conselho. Quem é? Não. Aqui o conselho não é um conselho mundial de farmácia, aqui é um conselho regional de farmácia. Sim. Aqui a gente não pode usurpar a função pública da Polícia Civil, nem do Poder Judiciário. A gente só pode... Quando o médico exerce a profissão, quando há um relato de exercício legal da profissão, quem é que vai? O artigo 10 da Lei 3.820 diz que, percebendo qualquer ato ilegal, devemos encaminhar às autoridades competentes. Então, mas é isso. Nós não somos competentes para julgar atividade de exercício ilegal. Exatamente isso, doutor Igor. Exatamente isso. Agora, o Conselho só não pode dizer assim, não faremos nada. Não, faremos... Agora, mandar para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, para a Anvisa, para o Papa, sei lá para quem, é dever do Conselho. Sim. Ele não é mundial, mas ela está atuando dentro da nossa região, no Rio de Janeiro. Né? Eu posso só fazer uma parte aqui? Eu acho que as coisas estão se misturando um pouco, porque uma coisa é a atribuição do Conselho em relação à ética profissional. Isso. De fato, se ela não está escrita, não pode haver uma penalidade ética doutora Patrícia. Em nenhum momento eu falei em ética profissional. Eu só estou dizendo que ela exerce a profissão de forma ilegal, ela exerce a profissão de forma ilegal, ela não é averbada, ela não tem título, ela não é registrada, portanto, ela é uma falsa farmacêutica. E está atuando dentro do nosso Estado. Eu, no momento algum, pedi para ela ser levada à ética, porque eu sei que ela não é registrada no CRF. Então, ela não pode sofrer uma penalidade ética. Que o CRF tome providências judiciais, não, policiais, vamos dizer assim, se eu não estou usando a palavra correta, não sei. Assim, olha, eu vou denunciar esse profissional aos órgãos competentes, assim como faz com todos os outros. Assim, faz com Silvânia, a gente tem uma limitação, a limitação é legal. O artigo 10, da Lei 1920, ele nos impõe uma limitação. Essa limitação, assim, a gente não pode apreciar. Então, doutor Igor, aí eu só te faço a pergunta, quando o estabelecimento é ilegal, por que então que a gente denuncia esse estabelecimento ilegal em todas as instâncias? Nós encaminhamos. Encaminhamos, ok, que seja essa palavra, encaminhamos. Sim. Mas nós estamos... Mas já existe um inquérito civil aberto para tanto. E o Conselho vai se manifestar nesse inquérito civil. Mas a resposta do Conselho para mim foi simplesmente essa, não podemos fazer absolutamente nada. Não, trocando em miúdos, olha só, talvez... Trocando em miúdos, o Conselho diz assim, não é responsabilidade minha. Pronto, lavei as mãos. Essa foi a resposta que eu recebi. Não é uma responsabilidade do Conselho efetivamente apurar. Tá? Eu repito, eu não li o parecer, eu não sei exatamente o texto, enfim, mas eu estou colocando a minha opinião. Tá? O Conselho ele não vai poder apurar, ele vai poder fazer a notícia. Como já existe um inquérito civil a respeito, não vai ser instaurado outro. Exato. Certamente o Conselho vai ser instado a falar nesse inquérito civil. Doutora Patrícia, o que eu quero saber é o seguinte, doutor Igor, só o que eu quero saber é o seguinte, eu estou falando com o jurídico agora. Não estou nem me reportando aos conselheiros. Eu vou apresentar esse documento ao Ministério Público e vou pedir providências em relação ao Conselho. E vou apontar tudo isso que eu estou falando. Como eu não quero envergonhar o meu Conselho, como eu não quero deixar a diretoria em maus lençóis, eu não sei se isso vai acontecer ou não, eu estou assim, achando isso, eu vou apresentar esta resposta ao Ministério Público e vou abrir um outro encaminhamento. Outro. Eu não sei como é que eu uso a palavra. O meu pedido ao doutor Camilo foi só assim, é isso mesmo, gente? Eu posso fazer
porque eu achei um total absurdo. Um total absurdo. Eu levei para 3 advogados, 3 analisaram. Silvânia, você não está errada. Então, eu estou aqui conversando com a doutora Patrícia e com o doutor Igor, porque com o doutor Camilo eu já conversei. É isso mesmo? Eu posso fechar esse assunto? Não, deixa só explicar, a gente não quer interferir na atuação da doutora. Não é interferência. A doutora tem total independência e liberdade para fazer o que bem entender. Lógico, obviamente, mas eu não quero fazer por princípios éticos, com a diretoria, com os meus colegas farmacêuticos. A minha presença aqui era só para tentar burilar um pouco essas ideias, porque, assim, infelizmente, se trata de uma ex-farmacêutica, né? Infelizmente, a doutora apresentou as suas razões, a decisão do jurídico me parece que não foi assim tão bem compreendida, e eu só queria esclarecer que o conselho ele tem as suas limitações legais. A gente não pode exercer função que seria de um outro órgão. Sem problema. A gente sabe... Eu não interpretei de forma inadequada. Eu interpretei da forma que vocês disseram. Nós não podemos atuar porque não temos legitimidade para isso, porque ela não é registrada. Sim, foi assim que eu entendi, foi assim que vocês escreveram. Eu só quero saber se está ok, se é essa mesma resposta, se vocês estão corretos nisso. Para mim, desculpa, o papo não é o vocabulário aqui. O assunto, para mim, está encerrado. Silvânia, você está me escutando, Silvânia? Você está me escutando? O que a doutora Silvana falou, e a doutora Luzimar também, já que ela está diretamente ligada à fiscalização, como foi apontado aqui um endereço em que possivelmente exista aí o exercício ilegal praticado por essa ex-farmacêutica que foi mencionada, se atende a doutora Silvânia, pelo menos passar esse endereço para que a fiscalização na sua rota passe por lá. Doutor Igor, não é a doutora Silvânia, sabe? Me perdoa. Não é porque eu sou a doutora Silvânia, porque eu poderia ser qualquer pessoa diante de uma denúncia que coloque em risco uma sociedade, sabe? Não sou eu. Posso falar um minuto? Mas qualquer denúncia tem que ter um mínimo de indícios, de prova, para poder até movimentar isso. Ok, eu mandei tudo que eu tinha. Se isso não foi o suficiente, vocês deveriam ter respondido desta forma, Silvânia, e não dizendo que tem ilegitimidade para tal. Eu, como fiz o parecer, gostaria de falar um minuto, por favor. Isso primeiro passou pela superintendência, ele deu um parecer, agora eu não me lembro os fundamentos dele, mas sei que foi na negativa, depois isso veio para mim. Você já entendeu que não há legitimidade ética para avocá-la, certo? Isso está fechado. Sim. Lá você juntou uns prints de eventuais agendamentos dela que não havia data, tá? Não havia data naqueles prints, isso foi uma coisa que eu observei severamente. E aí, nessa sua denúncia, você coloca que você já tinha protocolizado junto ao MP e Polícia Civil, salvo engano. E a minha resposta... Polícia Civil, não. Eu não me lembro qual foi. Foi instituições externas, ou Polícia Federal, foi ou o Ministério Público. Isso. E aí eu falei o seguinte, que tendo em vista que já havia uma protocolização da senhora, que no momento que o Conselho fosse instado a se manifestar, nós falaríamos o seguinte, em nenhum momento ela tinha averbação aqui, quando ela era inscrita no CRF, não havia averbação de nenhuma especialização da estética dela. Já apaguei aqui, já apaguei. Essa foi a minha resposta. Mas não foi que veio escrito para mim, Daniela. Não, mas foi escrito sim, porque eu tenho parecer. Então, mas foi isso, eu acabei de ler. Então, leia, se eu não escrevi aí, que nós iremos prestar as informações no inquérito civil, porque eu escrevi isso. Assim, a loja vou ler novamente, tá? Está mais no final isso, salvo mais engano. No final, acho que sim. Eu gastei 15 mil na época que eu montei lá, entendeu? É só
Analisando todo o exposto no presente processo, verifico que, estando a denunciada não mais inscrita junto ao CRF-RJ, falta legitimidade da instituição para avaliar o quê, cara? os atos pela denunciada, devendo a qualquer ilegalidade em seu ato ser apurado em outras instituições competentes. Desce. Acabou. Então não tem foi mais para você, porque eu escrevi. Não. O que está dizendo aqui é que simplesmente vocês têm ilegitimidade que não farão. Não, existe uma parte do meu parecer, eu tenho certeza absoluta. Pois é, que mas eu não falei foi o o que seguinte, veio para mim. Se mas eu quiser, tenho, eu posso te dar colocar cópia ela aqui. novamente. Me manda o que você recebeu, porque eu talvez tenha te cortado alguma parte. No final, eu coloquei o seguinte: tendo em vista que já há um protocolo em andamento comunicado pela senhora, no momento que o CRF fosse instado a se manifestar, nós iríamos afirmar que nunca houve averbação dela junto ao CRF com relação à estética. Não veio. Aqui só está dizendo Por exemplo, exatamente nesse parecer aí da senhora está dizendo que eu coloquei que não há data nos prints? Não, aqui não tem nada escrito, Daniela. Então não foi o parecer reto. Então a senhora não recebeu o parecer correto. O que está escrito aqui, assinado pelo presidente, é só que o CRF, trocando em miúdos, não fará nada. Não, mas não foi isso que eu escrevi no meu parecer, eu faço questão de mandar o meu parecer. Se vocês quiserem, eu posso colocar aqui agora no chat. Não, mas eu quero colocar o que eu escrevi. Eu só posso dar certeza. Por isso, Daniele, eu entrei em contato com o Camilo, trouxe isso aqui aos conselheiros, porque eu achei, sinceramente, um absurdo. Eu achei um absurdo o que eu recebi. Né? Eu não quero causar problemas ao CRF, em momento algum. Não está causando, não. Né? Em momento algum, não é esse o meu intuito. Né? Então, por isso, eu liguei para o Camilo antes, falei com ele tem umas 2 semanas, e como eu não recebi o retorno dele, eu entendo que várias coisas juntas, eu sei que a gente acaba se envolvendo em outras questões, principalmente essa que está acontecendo aí do piso salarial, aí acaba tumultuando mesmo a vida, eu entendo, mas eu não podia deixar de trazer isso aqui hoje novamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse processo físico no conselho, existe um processo físico geral que foi aberto, e eu dei um parecer depois do parecer do superintendente, e eu vou digitalizar isso e vou mandar para a senhora. Okay? A denúncia que eu apresentei, se não tiver completa, eu posso apresentar tudo que vocês precisarem. Tá. Agora, eu não sou também um órgão fiscalizador, eu estou fazendo a denúncia. Né? Não, e correto está, qualquer pessoa tem o direito de denunciar como a senhora. Qualquer um, é a doutora Silvânia, assim, doutor Igor, falando novamente, para atender a doutora Silvânia, não é para me atender, é para proteger a população de um falso profissional. Isso é pessoal. Eu vou ser muito sincera, porque eu não vou deixar de ser. É pessoal, sim, mas eu faria isso por qualquer outra pessoa que estivesse fazendo a prática, o exercício legal da profissão. Então, doutora Silvana, vamos combinar assim, eu vou digitalizar o meu parecer e vou mandar para a senhora, mas o final do meu parecer foi no seguinte sentido: no momento que o conselho for instado a se manifestar nesse inquérito civil, nós iremos nos manifestar no sentido de que ela nunca foi averbada aqui, não há nada de estética dela junto ao Conselho Regional de Farmácia, e no final, foi nesse sentido que eu me coloquei. Se a senhora não recebeu isso, não foi a íntegra do meu parecer, porque eu tenho certeza do que eu escrevi, tá bom? Sim. Eu vou mandar aqui, eu estou tentando colocar no chat aqui para todos lerem, mas eu gostaria de não só receber uma coisa mais consistente, mas que a prática do nosso dia a dia, nosso que eu digo porque também é o meu conselho, né? Que fosse também para essa situação, porque a gente denuncia todos os falsos profissionais, a gente denuncia, eu estou usando a palavra correta ou não, doutor Igor, comunico, pode ser dessa forma, mas fazemos para estabelecimentos ilegais, falsos profissionais, a gente faz. E por que essa seria diferente?
Não quero eu, Silvânia, denunciar todos os órgãos competentes, porque eu sei que não é função do CRF, então, que ele faça igual para todas as outras situações, que ele comunique, porque esse é o papel do CRF. Esse é o papel do CRF. Doutora Silvana, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora quer que a gente faça uma outra denúncia para corroborar a sua? Ou a senhora quer que a gente preste esclarecimentos nas suas? Eu quero que faça uma denúncia saindo então, do já não CRF. existe uma em andamento? Porque na sua petição está dizendo que já existe uma no Ministério Público, mas eu quero que todos os órgãos competentes sejam sinalizados, porque ela está cometendo um crime, e como qualquer criminoso, ela deve ser punida. Né? Então, se eu cometo um crime, eu fui fiscalizada. O fiscal foi no meu estabelecimento, eu tinha todos os documentos, eu tenho tudo certinho, bonitinho, eu pago por isso. Eu protejo aquelas pessoas que passam pelas minhas mãos, eu protejo, porque eu sou habilitada para tal. E por que eu não? E por que uma profissional vai fazer isso e o conselho vai dizer não? Eu tenho que denunciar, não só eu, como o CRF. Né? Então, assim, enfim, eu acho que eu vou ficar falando a mesma coisa. Vocês entenderam, né? Doutora, deixa eu só explicar. Só me referir a doutora Niara está querendo falar, só para pontuar. Doutora, porque a doutora que está no diálogo conosco. Então, assim, e a doutora se apresentou como denunciante. Então, eu não quis dizer que era uma especialidade da doutora, é porque a doutora se apresentou como denunciante. E a doutora Daniele, como chefe do jurídico, já acenou aí a possibilidade de fazer uma denúncia suplementar, e aí, dependendo do que a doutora achar melhor, se a doutora entender, assim conveniente, pode autorizar o envio dessa gravação plenária para fundamentar ou acrescentar a nova denúncia e ser encaminhado para os órgãos, para as autoridades competentes, assim como é feito em todos os procedimentos. Agora, sim, é exatamente isso que eu quis trazer. Isso que você falou, eu vou te pedir. Por exemplo, naquela tua denúncia, existem elementos ali que eu vou precisar para poder formalizar isso, sabe? Por exemplo, eu vou te pedir isso para poder corroborar e, de repente, a gente tentar aí eventual flagrante preparado. Na verdade, o ideal eu acho que flagrante não vai ser possível, porque ela já foi avisada de tudo. Né? Mas se ela continuar agendando, né, Silvana? Ela já foi avisada de tudo, né? Existem pessoas que convivem com ela, né, que estão ligadas ao CRF, e ela já foi avisada de tudo. Né? Enfim, eu acredito que não mais. Eu estou encaminhando essa denúncia também ao Conselho Federal de Farmácia, porque eu acho que é dever do Conselho Federal avisar as autoridades portuguesas, eu acho que é dever. Concordo com você. Dever. Então, eu acho que isso deveria ser uma coisa que o Conselho Regional também deveria fazer, porque ela está atuando fora do Brasil de forma ilegal também. Eu vou te pedir, então, Silvana, por favor, essas informações complementares, tá? E te mandar o meu parecer. Dá uma lida lá, dá uma lida lá e vê o que está faltando e me fala. O que eu só não queria, Daniela, é receber uma resposta dessa... Eu usaria uma palavra chata aqui, porque eu ofenderia as pessoas, eu não quero usar. Então, isso que eu recebi me causou uma certa vergonha. O que você recebeu não é o meu parecer. Isso já me deixou uma alerta. Eu recebi isso assinado pelo presidente. Então, isso eu vou te mandar o meu. Isso é um documento. Eu vou te pedir... Então, a irresponsabilidade de quem me enviou cai sobre o presidente. Sim. Eu vou te mandar o documento que eu assinei, ok? E vou te pedir umas informações complementares para poder corroborar aí no que você está pretendendo fazer. E vou te pedir licença, porque eu tenho agora uma consulta médica para ver a questão da minha laringe, tá bom? Tá bom. Mas a gente vai se falando por e-mail, qualquer coisa. Tá bom, tá tranquilo. Tá bom? Vai com Deus. Obrigada, a doutora Daniele está acenando ali, a Daniele não, a Niara, vários minutos querendo falar. Pois não. Como é que libera? É rapidinho, tá?
Até porque eu acho que a gente já demorou muito nessa questão. Não estou dizendo que você não tem razão, tá, Silvânia, de esgotar esse assunto. Imagino como seja ruim. Agora, eu estou realmente abismada. Por que o Conselho não vai tomar nenhuma providência? Abismada. Porque, independente de quem seja, está colocando, sim, em xeque a profissão. Não é de uma pessoa, não. Está colocando a profissão. E aí nós estamos falando de mais de 25 mil, quando a gente fala de Estado, né? E estamos falando de muito mais de 100 mil quando se fala de Brasil. Então, é dever. Para mim, eu entendo que é um dever o agir. Ele não tem escolha, não. Porque o Conselho está, sim, para proteger a profissão. Esse é o dever dele, dever. Então, eu realmente estou abismada. Eu fiquei muito feliz com a fala da doutora Luzimar, muito feliz mesmo, pessoa muito coerente, e espero que realmente, se ela falou que vai fazer, é porque ela vai fazer, eu tenho certeza disso, tá? E essa é a minha fala. Eu queria até pedir a vocês, nós temos aqui para fazer às 17 horas, né, até às 17, se a gente não puder se estender mais nesse assunto, se eu posso me retirar, porque realmente... Doutora, eu só queria, doutora Iniara, só fazer uma explicação, que a decisão que sai da diretoria é uma decisão que se reporta ao parecer do jurídico, né? Então, não é uma decisão que desagrade, que seja de conteúdo pessoal e que possa ser infringente de qualquer lei. Que é claro que, assim, qualquer limitação que a lei imponha desagrada a todos nós, isso aí é evidente. A gente poderia até aproveitar aí o espectro aí dessas decisões legislativas e solicitar alteração da Lei 3.820 para que o Conselho tenha uma capacidade de atuar acima daquilo que já está previsto em lei. Mas, assim, a gente é limitado, é só encaminhar os órgãos competentes. A gente não pode agir em usurpação de função pública, né? Então, infelizmente, a gente tem essas amarras legais. Mas eu penso que... Mas eu entendo que isso deve ser de forma geral. Se vocês são limitados a repassar isso a autoridades competentes, que isso tenha que ser de uma forma padrão. Não pode ser feito para ninguém. Eu sei que você está chateado, mas assim, o doutor também está tentando falar faz horas. Deixa, eu acho que a gente merece que ele fale, sim, sabe? Pois, desculpa. Por favor, doutor Igor, eu queria lhe ouvir. Me dá, por favor. Era para você continuar, é porque eu te interrompi, ela está me dando uma bronca. Desculpa. Então tá bom, eu entendi errado. Então, era isso. Então, assim, a decisão que vem da diretoria, ela se reporta a um parecer do jurídico, né? Não é uma posição pessoal da diretoria, né? Isso a gente já compreende isso ao longo dos anos, a gente já sabe disso, né? Então, assim, a gente fica chateado, todos nós ficamos chateados, porque a gente não pode caminhar além do que a lei determina. E se a lei existem amarras na lei, a gente solicita ao Poder Legislativo que faça as alterações, que nos dê mais poderes, para que a gente possa atuar de uma forma mais decisiva. Mas a gente não pode usurpar a função que é da polícia judiciária, que os órgãos sanitários, a gente não pode atuar assim, no lugar deles. A gente faz esse procedimento padrão para todos. A gente recebe ofícios diariamente de denúncia. Eu estive na diretoria, eu sei como funciona. Então, por isso com mesmo. Certeza, limitações eu sei, mas o fato de encaminhar, né, reportar às autoridades competentes, sim, é o nosso papel. Mas aí o parecer do jurídico já definiu, já demonstrou no seu conteúdo, e aí, inclusive, a gente já está tentando encaminhar para a doutora agora o conteúdo integral, que já existia um procedimento policial já em trâmite. Então, se é o caso de já ter a denúncia já notificada à autoridade competente, não caberia um bis in idem, a gente fazer uma... Mas não foi isso que eu recebi, por isso eu trouxe aqui. Eu recebi um parecer totalmente diferente disso que vocês estão falando.
Sim, sim. Então, eu só estou explicando isso. Eu só queria diminuir as tensões, porque, às vezes, a impressão primeira que a gente tem de ler um texto parece que foi a opinião do conselho de não querer investigar uma pessoa que está exercendo uma Sim, atividade doutor legal. Igor, mas o parecer que eu recebi não foi esse. O parecer eu li aqui. O parecer está errado? Sim, está errado. Eu li um parecer que chegou nas minhas mãos assinado pelo doutor Camilo, que o CRF não fará nada. Foi esse que eu recebi. Ele se reporta à decisão do jurídico, e o jurídico justifica o impedimento do conselho atuar nesse caso por já ter um procedimento policial investigativo, o Ministério Público... Você não leu o parecer que eu recebi? Não li. Então, eu vou lhe encaminhar. Não, vamos fazer o seguinte, vamos unir forças. Será encaminhado para a doutora o conteúdo, me parece, do parecer do jurídico, juntamente com algum outro documento. Não precisa me encaminhar, basta que eu não tenha esse documento em mãos, que eu acho que ele nos envergonha. Assim, eu peço que diminua essa tensão, acreditando que não é uma questão de vergonha, é uma questão legislativa, né? Eu acho que na nossa lei está bem clara ali a nossa competência, e, infelizmente, a gente torce para que essa atividade criminosa seja encerrada o quanto antes. Agora, como conselho, assim, eu peço aos senhores que assim, a diretoria não olha a cara de ninguém, a gente não age com pessoalidade, a gente age com impessoalidade. A gente segue exatamente o que a lei descreve. Então, a gente não pode olhar para a cara de alguém e querer ter um procedimento especial, diferente, ou fora daquilo que a lei nos permite fazer, infelizmente. Infelizmente. E aí, é só justificando o parecer a decisão da diretoria, que não foi nenhum parecer, porque não é uma opinião da diretoria. Ali foi a gente só está se reportando ao parecer do jurídico. E que, acertadamente ou não, aos olhos de cada um, foi uma decisão fundamentada nas questões legislativas, somente isso. Mas agora a doutora Daniele me parece que vai utilizar essa plenária como uma denúncia suplementar e vai aí tomar as devidas providências. Se isso for acontecer, já porque eu já vi aqui... É isso que a gente quer que tire essa sensação de insatisfação que parece que ficou... Não há insatisfação, doutor Igor, não há insatisfação. Já houve denúncias bem mais banais do que essa, e a pessoa já foi encaminhado para outros órgãos aqui. Eu já vi. Eu acho que esse é o caminho da gente não deixar com que manche, sim. A classe não tem rosto, não tem rosto. A classe é um logo, é esse logo, é esse rosto que a gente tem, que chegar em frente e botar um escudo, é nele. Então, deixar bem claro também aqui que o Conselho hoje está recebendo várias denúncias, entendeu? Na ouvidoria. Obrigado, senhores. E pode ter certeza que iremos tomar atitude, isso é fato, tá? Tem denúncias aparecendo, denúncias de empresas aparecendo, falando de próprio farmacêutico, entendeu? Atitude de farmacêutico também. Então, assim, eu quero deixar bem claro que a gente não vai se abdicar de nada, entendeu? Vai ser feito perante a lei, conforme tem que ser feito, tá? Acho que tudo tem que ser feito na parte jurídica, consultando tanto o jurídico, tanto o assessor jurídico como o jurídico do conselho. Tudo que nós fazemos hoje, nós pedimos o auxílio dos dois, para não ter conflito de interesse, para não ter problema nenhum, entendeu? Justamente para não ter problema nenhum, confronto nenhum. Eu acho que tudo tem que ser visto da melhor forma. Por isso, Adriano, eu quis dividir isso com vocês. Não, sabe? Claro. Por isso que eu perguntei para você, Silvânia, tem local? Tem onde ter? Porque a gente pede uma diligência, acabou. Assim, eu até entendo. Eu acho que a atitude de tomar essa atitude, se fosse feita uma atitude anterior para uma diligência, porque eu caminharia isso para o Polícia Civil, com a DECOM, e botava o DECOM junto com o Conselho. O DECOM trabalha com a gente. Entendeu? Então, exatamente. Né? A gente não faz isso diariamente. Não tinha questão nenhuma. Eu acho que tem que ser averiguado, Sim. Entendeu? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Acabou. Eu acredito que hoje a gente não consiga mais isso, porque ela já foi avisada, né? Ela já foi avisada. Não acredito que isso seja possível mais. Mas, como tem na rede social os prints, e isso é um documento,
né? Porque hoje isso é visto como um documento, uma prova, ela praticou e acabou, né? E a gente tem que tomar medidas, sim, para que ela não volte a fazer isso. Tá? Eu agradeço, super agradeço o apoio de vocês. Muito obrigada. Eu acho que é isso, a gente tem que se apoiar, proteger a profissão e entender que não é uma questão pessoal, embora também seja, é porque eu não sou falsa, nunca serei, né? Nunca serei, o que eu tiver que falar, eu vou falar mesmo. Tem seu motivo, Silvana. Tem seu motivo, todo mundo sabe. Então, não tem que omitir nada, a realidade é essa. Mas eu não quero causar problema à diretoria, por isso eu trouxe de Doutora volta. Silvana. Muito obrigada, gente. É muito importante esse bate-papo, assim como nós realmente falamos por telefone, e eu até convidei a senhora para estar aqui presente, para a gente ter esse diálogo. Pode ter certeza que essa diretoria, a senhora me conhece, a senhora não me vê agindo a favor de um ou de outro, isso aí eu tenho certeza, eu não vou agir, eu sou a favor da classe farmacêutica, eu sou a favor do farmacêutico, isso aí pode ter certeza, eu estou à disposição aqui do que da população, doutor Camilo, não pode esquecer disso. Sim, é um crime contra a saúde pública, né? Então, assim, mais uma vez, coloco aqui aberto, doutora Araniele vai encaminhar, não sei, porque assim, eu não sou profissional de direito, eu sou farmacêutico. Então, assim, eu tenho o superintendente, eu tenho o jurídico do conselho, eles que têm que me dar um parecer para eu poder me proteger, de fato. E aí, então, como aqui, o que eu falei para você, aquilo veio assinado pelo presidente. Não, tem que ser, porque eu sou... Pois então, assim, presidente, eu fiquei... Eu não sei nem por que não foi enviado o parecer do superintendente e do jurídico. Não sei, porque isso tem que ser enviado tudo isso. Mas, para não se estender muito, pode ter certeza que a diretoria vai estar aqui de braços abertos, mais uma vez colocando, como sempre coloquei para você. Tá? Ok, gente, eu peço desculpa aí por fazer vocês perderem esse tempinho aí, viu? Obrigada, Niara, pelo seu apoio, obrigada, Ralph, a Renata. Desculpa aí eu ter estendido um pouco esse assunto, mas eu acho que é de responsabilidade de todo o plenário a gente discutir isso, tá bom? Obrigada aí, viu? E mais uma vez eu estou à disposição. Então, dando continuidade, algum conselheiro quer colocar para a gente encerrar a plenária? Então, vou para a palavra da diretoria, a doutora Luzimar teve que se ausentar para um evento. Não vou me estender muito, porém mas também todo mundo tem os seus compromissos. Na verdade, eu só ia falar do trabalho que a gente vem fazendo, junto com os conselhos regionais, com os conselhos federais, que é a questão que está sendo pautada, que é os MIPs dentro do supermercado, que todos os conselhos, o Conselho Federal é totalmente contra esse procedimento, mas foi aberta uma audiência pública por um deputado para ser discutido. Graças a Deus, em Brasília, nós tivemos a maioria, conseguimos segurar isso, mas ainda terá mais uma audiência pública. Então, assim, eu conclamo os farmacêuticos, ou os conselheiros que têm a sua importância de se posicionarem, porque realmente, se isso for para dentro dos mercados, vendido de qualquer maneira, a gente sabe que não é porque ser um MIP, um medicamento isento de prescrição, ele é isento de algum efeito adverso. Então, a gente tem muito receio, a gente pede que os mercados que queiram trabalhar com isso coloquem as farmácias, como já tem dentro dos mercados. Então, tivemos a questão do piso nacional farmacêutico, que foi muito discutido, foi desgastante, estivemos lá várias vezes, mas lutando pela classe, algo inédito, conseguimos aprovar na primeira Comissão de Seguridade, Saúde e Família. Então, vai ser pautado agora, o Congresso entrou em recesso, tem mais 2 comissões, a gente está trabalhando muito para que isso passe, para que o farmacêutico tenha sua valorização, tenha um salário digno para não ficar nessa correria que tem de trabalhar mais do que 12 horas por dia para conseguir um salário. Então, não vou me estender muito, vou passar a palavra agora para os diretores. O Adriano quer falar alguma coisa, o doutor Marcelo quer colocar para a gente encerrar a plenária? Quero sim. Então, pode falar, Adriano. Eu quero falar sobre a CTC, que ontem saiu a última convocação do CTC e, infelizmente, não tive resposta. Então, amanhã, eu estou enviando um ofício, tá, para todos da comissão, tomada de contas, tá, 2022. Caso não tenha uma resposta, aí se encaminha para o federal, entendeu? Só queria uma resposta, como foi solicitado agora, e eu não tive resposta, tá ok? Só para deixar bem claro que amanhã eu vou emitir um ofício comunicando a todos, tá bom? Ó, o Thiago está levantando a mão aí, Adriano.
Pode falar, Thiago. Thiago, tá ouvindo? Oi, Adriana, realmente eu não vi o e-mail. Eu estava enrolado no trabalho essa semana, sem técnico, e essa semana eu não consegui acompanhar. Então, Mas, tendo convocação, eu estou presente, tá? Então, ontem foi o dia marcado para a reunião, que foi dada, só a doutora Tânia que respondeu, mas ninguém respondeu. Então, assim, é uma questão que eu vou ter que emitir mais um ofício agora amanhã, e esse ofício é comunicar todos da comissão, tá ok? Só para deixar avisado. Qual vai ser a data marcada, por favor? A data eu vou ver amanhã com a Secretaria Executiva. Só que aí, se tiver uma data específica que esteja de acordo de vocês, sem problema nenhum, a gente agenda com vocês. É isso que eu estou tentando entender, tentando explicar para vocês. Na próxima semana, dia 26, eu não posso, tá? Mas e dia 27 tem plenária, mas qualquer outra data eu estou disponível. Adriana, aproveita quem está aqui, quem participa da comissão, já tem o Thiago aqui, eu acho que é válido, tem o doutor Wesley também, doutora Silvânia é suplente, não é isso, doutora? Da CTC? Isso. Eu acho que eu não sou suplente, não, gente, eu esqueci, desculpa, tá? Eu que acho que sou suplente. Eu não sou... a Silvânia é titular. Eu sou não, titular. Você é titular, Wesley, que na verdade eu acho que foi a doutora Maria Eline na época, e aí você assumiu o lugar dela. Eu estou na nova comissão, né, Tiago? Isso, é da comissão de 2022. Isso. É isso. É o doutor Tiago, presidente, doutora Tânia, doutor Wesley, e, se eu não me engano, doutora Silvânia, suplente. Não, o Wesley é o suplente, ele trocou com a Eline. O Wesley que é o suplente. Ah, então tá ótimo. Então, Eu que sou suplente. Já viu uma data com a doutora Silvânia também, eu acho que é válido, já para emitir isso com uma data que seja importante para todos, porque, assim, é o primeiro trimestre que a gente vai ser avaliado, já fechamos... Na verdade, isso vai ser presencial, né, Tiago? Positivo, tem que ser. Então, só lembrando que eu estou fora do Rio de Janeiro, né? Estou no interior, e que preciso ter um prévio aviso, né, para eu me organizar, tá? Então, Silvânia, não seria legal combinar uma data entre você e o Thiago, Tratânia? É isso. Porque eu já agendo com a Secretaria Executiva para Porque, assim, de antemão, eu vou emitir o ofício amanhã, tá? Positivo. Só que eu preciso que você entre em acordo uma data que seria viável. Exatamente. Entendeu? Tá. Tranquilo. A Tânia está de férias, eu acho que ela só volta semana que vem. Exatamente. A gente já poderia agendar, se for a data importante para todo mundo, na primeira semana de agosto. É só para emitir uma data que seja todo mundo de acordo. Para mim está tranquilo, tá bom? Tiago também, Tiago? Primeira semana de agosto? Eu só tenho um problema às vezes. Nas quartas tem plenária, né? É impossível, e sexta-feira. Os outros dias está tranquilo. Então tá bom. Então, eu acho que a primeira semana de agosto vai ficar um pouco complicado para mim. Mas no início da segunda semana, tá tranquilo. Mas isso eu posso combinar com eles, não posso? Pode, só preciso definir para não ficar sem resposta, entendeu? A primeira semana eu acho que vai ser bem complicado para mim. Mas a segunda semana, eu acho, no início da segunda semana é possível. Tá? De antemão, eu vou deixar aqui, Adriano, dia 9, terça-feira, pode ser? Por mim, ok. Ok, Silvânia? Wesley, caso precise do suplente, você tem consegue nos ajudar? Caso precise, tranquilo, Camilo. Obrigado, tá, Wesley? Então, Adriano, já pode emitir com essa data que a gente envia para a doutora Tânia também. Ok? Então, gente... Ok, perfeito. Marcelo, quer colocar alguma coisa para a gente encerrar? Fechado. Oi, Camilo, não, tranquilo. Então, obrigado, gente. Mais uma plenária do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro, plenária 702. Estou encerrando a plenária agora, dia 20 de julho, às 17h09, quarta-feira. Obrigado a todos. Obrigado, Ralf, pela espera aí. Tamo junto, gente. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Deixa eu só tentar desligar aqui, que o meu tá... 9 de agosto. Dois empenhos do Lucas, ó.